O assunto agora é jejum. Você faz jejum? Eu quero saber se faz bem ou mal. Meu convidado está me esperando, é o Alexandre Torelli, médico nutrólogo e ortomolecular. Boa noite, doutor. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, hein? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço de você ter vindo. E um assunto que é importante e interessante, porque eu já vi gente que faz jejum por conta da religião, né, por conta de alguma crença, ou até mesmo aquelas pessoas que agora estão começando a optar por fazer jejum para emagrecer. Sim, isso é fato e dá resultado. E agora a pergunta primordial, faz bem ou faz mal? Faz bem em alguns casos, né? Não são todas as pessoas que podem fazer o jejum. Tá. Como é que seria um jejum bem feito? Eu paro de comer tudo, não como absolutamente nada e não bebo nada? Bom, Fábio, antes de mais nada, a pessoa, o indivíduo, precisa se conhecer. Né? Precisa ir a um profissional da saúde, um médico, um nutrólogo, um nutricionista, um endocrinologista, para saber se ele pode fazer esse jejum. Né? Não é qualquer indivíduo que simplesmente pode deixar de comer de uma hora para outra. Né? Então, ele precisa realmente se conhecer e ver se há possibilidade de se fazer o jejum. Quer dizer, e além disso, também tem os tipos de jejum, não é? Não se para de comer tudo. Sim. Por exemplo, ficar 24 horas sem comer nem beber nada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não. Qual seria, por exemplo, os efeitos que se pode ter positivos ou até mesmo negativos de um jejum no corpo humano? Tá. No caso do indivíduo que quer fazer o jejum para emagrecer, tá? Ele tem um efeito bastante positivo, se ele não tiver algumas contraindicações, né? Aquela mulher que já está fazendo uso de anticoncepcional há muito tempo, né? Com uma perda de massa magra, uma perda muscular, essa mulher ela não pode fazer um jejum. Tá. Ok? Até porque ela tem pouco músculo e o jejum ele cataboliza um pouco, você perde um pouquinho da musculatura. Tá. Né? Indivíduos idosos que têm pouca massa magra, pouca quantidade de músculo, também não pode fazer esse tipo de jejum. Né? E algumas doenças que, no caso de sarcopenia, o paciente comatoso, quem tem possibilidade de praticar atividade física, esses indivíduos não devem aderir à prática do jejum. Salvo essas pessoas, o jejum ele pode ser feito de diversas maneiras. Normalmente, as pessoas elas começam fazendo 12 horas. Né? Meio-dia. Metade de um dia. Metade de um dia. Sim, aí faz o jantar às 8 da noite, ok? E depois volta a se alimentar às 8 horas da manhã. Tá. Ok? Sempre uma alimentação balanceada, com baixo índice glicêmico, mais proteína. Não é qualquer coisa que ele vai poder comer também. Um exemplo de uma dieta dessa daí. O que seria, por exemplo, para comer no jantar? No jantar, um filé de frango, um grelhado, né? Uma carne magra, uma carne moída, né? Uma salada verde, né? Temperada com limão, azeite, sem problema nenhum. Um pouco de arroz integral, uma batata doce, né? Cozida, assada. Tá. Então não é tão restrita assim a alimentação. Só não pode justamente comer coisas com alto índice glicêmico. Arroz branco deve-se evitar, farinha de trigo em quantidade, frituras deve-se evitar. Então esse tipo de alimento, frutas à noite antes de dormir também não é muito recomendado. Não é recomendado. Por exemplo, quanto tempo uma pessoa que opta por fazer jejum, quanto tempo, por exemplo, deve durar um jejum? O período durante 6 meses, um ano? Não, assim, por exemplo, eu quero fazer um jejum. Você falou de 12 horas. Tá. Eu posso fazer, por exemplo, um período mais estendido? Ou qual que é o limite de se fazer um jejum, por exemplo? Tem vários tipos de jejum. Né? Tem um de 12 horas, tem um de 16 horas, que é o sistema Ligans. Tem um outro jejum que você faz 2 dias da semana, que é o come para come, né? Então, esse também é bastante difícil, porque você come um dia e depois de 24 horas você volta a comer novamente. Tá. Então, é um jejum bastante difícil de se aderir. Né? Tá. Se quiser iniciar a prática do jejum, a sugestão é faça primeiro esse, né, jante e voltar a se alimentar às 8 horas da manhã. Pensando bem, Fábio, é muito fácil, né, fazer esse tipo de jejum. É só você deixar... Assim, porque você vai acabar dormindo, né? Sim, você dorme, tem as 8 horas do sono, então seriam 4 horas de jejum, né? Se for pensar bem. Basicamente então, isso. E traz muitos benefícios para a saúde.
né? Quem tem gordura visceral, né? Que tem aquela resistência insulínica, traz muitos benefícios. Por quê? Quando nós nos alimentamos, né? Fornecemos energia, glicose, tá? Isso força o pâncreas a liberar insulina. Ok? E insulina essa em excesso, ela forma um tecido adiposo, ela forma gordura, tá? Então, se eu não forneço essa glicose, o glicogênio, eu não libero insulina. Então, eu poupo o pâncreas de liberar insulina, tá? E eu passo a consumir a gordura como energia. Então, aquele paciente que tem uma predisposição a pré-diabetes, ele vai se beneficiar muito do jejum. Demais. Entendi. Eu vi uma personalidade no rádio e ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, eu faço um jejum de 48 horas. Aí eu fiquei pensando, bom, não preciso dizer que ela está muito esbelta, faz academia, etc. Mas eu achei, assim, um tempo longo, 48 horas. É possível fazer essas 48 horas? É possível, mas para isso, Fabio, o indivíduo ele precisa se adaptar. Não é para qualquer indivíduo. Não é de cara fazer as 48 horas, Não é né? de cara. Não pode simplesmente, vou fazer um jejum de 48 horas. Aí você tem uma hipoglicemia, te dá fraqueza, tontura e você desmaia. Então não é bem por aí. Tem que ter um processo adaptativo, você tem que condicionar seu organismo a isso, e ele se condiciona, tá? O nosso corpo ele se adapta a isso, ele sabe a hora que a gente vai comer, então tem que ser feito de forma gradativa. Quero fazer uma pergunta aqui, tem uma pessoa aqui na casa. Tá? Olha o Fábio, as perguntas bombas aqui da casa, hein? Tem uma pessoa aqui na casa que me indicou hoje um regime de sopas. Tá. Né? A sopa, tomar só sopa, é um tipo de jejum? Não. Quer dizer, negativo. eu consigo fazer, por exemplo, um jejum e depois só sopas e depois jejum de novo? Também não, né? Também não é certo. Por quê? Uma vez que você entra na prática do jejum, né, você deixa o seu organismo no limite do seu funcionamento normal. Então, se você, depois que você sai de um jejum, entra com sopa, né, que muitas vezes é pobre em nutrientes, é pobre em sua... na hora de fazer composição, você não tem quantidade necessária de proteínas, de carboidratos, então não é uma prática correta de ser feita. Agora, o que é melhor? A gente fazer o jejum total, né, ou essa redução de quantidade de alimentos? Por exemplo, eu tirar alguns tipos de alimentos em determinados momentos do dia. Já é um começo, você já pode começar a se adaptar dessa forma. Tem algumas pessoas que não conseguem deixar de comer. Eu atendo muitos pacientes que falam, doutor, eu não consigo deixar de comer. É complicado. Então, o que nós fazemos? Mudamos pequenos hábitos, pequenos alimentos que melhoram a adaptação desse paciente, né, para poder uma hora entrar o jejum com ele. Por quê? Alimentos muitas vezes com muito açúcar, né, aquele paciente que come fruta o dia inteiro, que come biscoito o dia todo. Então, se você chega uma hora e tira de uma vez esse tipo de alimento, o cérebro sente aquela falta de nutriente, então o paciente entra numa crise de abstinência, ele não consegue aderir a esse programa, né, de tratamento. Dizer, o cérebro fica falando, eu quero, sim, eu preciso. O cérebro pede, tanto até que alguém está comendo alguma coisa e você está numa fase de adaptação, sua boca saliva, porque você fica com muita vontade daquilo. Né? Por exemplo, é inconsciente. Um chocolate, não é? Hoje foi o dia do chocolate aqui. A donazinha aqui, a gente não consegue fazer regime. É curioso, o nosso cérebro sabe que uma coisa interessante, doutor Alexandre, que eu queria fazer a pergunta, a gente falou sobre a questão das sopas, mas, por exemplo, se fala também muito a respeito de se comer com mais frequência, por exemplo, de 3 em 3 horas. Nós, brasileiros, estamos acostumados ao café da manhã, almoço e janta. Ok. Qual seria o correto? Almoçar, ter o café da manhã, almoço e janta, ou seja, 3 refeições diárias, ou comer poucas porções de 3 em 3 horas? É curioso isso, essa pergunta é muito boa. Muitos pacientes com um grau de obesidade ou pessoas com sobrepeso,
tá? Ou até mesmo aqueles indivíduos com pré-diabetes, eles chegam dizendo para mim, doutor, eu faço tudo muito certinho, eu como de 3 em 3 horas. Como é que o indivíduo que quer emagrecer, quer perder gordura, come de 3 em 3 horas? Qual que é a necessidade de se comer de 3 em 3 horas? Se ele já tem uma reserva, se o corpo dele já estocou muita energia, porque ele não gasta essa energia. Tá. Então, comer de 3 em 3 horas, né, para o indivíduo que está em casa, para o telespectador, para aquela pessoa que tem pouca quantidade de músculo, pouca quantidade de gordura e uma boa quantidade de músculo, né? Tá. E quer manter essa musculatura. Tá? É aquela mocinha da academia, aquele rapazinho que treina todos os dias, né? Que tem seus exames em dia, que tem a composição corporal, ok. Para esse indivíduo, comer de 3 em 3 horas é benéfico. Para aquele indivíduo que quer emagrecer, comer de 3 em 3 horas é um exagero e totalmente desnecessário. Quer dizer, a pessoa também não pode levar uma vida sedentária, não é? Não pode. A atividade física é imprescindível. Temos uma pergunta aqui do Jorge Francisco de Serra Negra, São Paulo. Ele faz a seguinte pergunta, ele fala, Fábio, olha, eu faço exercícios e fico em dúvida quanto ao comer antes das atividades, que é outra pergunta muito frequente. Sim. Pergunte ao doutor Alexandre o que ele recomenda antes dos treinos. Ou é melhor não comer nada? Não, antes de uma prática, porque assim, durante a atividade física, a pessoa acha que ela vai emagrecer durante o exercício. Não, não é assim que funciona, ele emagrece depois. Ah, né? Depois? Sim, ele ativa a musculatura de forma que essa musculatura passe a consumir a gordura como substrato energético. Ok? Então, no momento da atividade física, ele precisa ter energia, ele precisa consumir um carboidrato, ele precisa ter uma glicose disponível, ele precisa dar combustível para aquele músculo, né? Porque senão não tem cabimento. Chega na metade da atividade física, né? Não consegue nem terminar, ele desmaia, cai duro no meio do treino. Então não pode, ele precisa se alimentar, ele pode comer uma porção de frutas 1 hora antes, um pouco de batata doce, um arroz branco, né? Esse tipo de alimento vai trazer energia o suficiente para a hora do exercício. Vamos ver se o nosso repórter Luiz Casoni sabe disso. Já que nós falamos de exercícios físicos, que tal pensar em alguma atividade esportiva, hein? Aquelas atividades que a gente pode fazer de forma esportiva para nossa saúde melhorar. Pois é, nessa época do ano, as academias bombam em aulas de dança, viu? Muita gente querendo perder alguns quilinhos e até extravasar. É muito legal, né? Olha, quem se jogou em uma aula de dança como essa foi o nosso repórter, Luiz Henrique Casoni. Vamos ver o que ele aprontou? Roda pra gente. Ele é professor de dança há 20 anos e criador da companhia Filhos do Sol. Sucesso na internet, ensina o passo a passo das coreografias que são hits do verão. Nas aulas de dança do coreógrafo Rogério Costa, nas academias de São Paulo, como nessa localizada no bairro do Butantã, ritmos que balançam o esqueleto. Forró, funk, pagode e sua especialidade, o axé. Então começamos a fazer coreografias simples, que cabiam nas músicas e que as pessoas conseguiriam acompanhar de primeira, assim, entendeu? Então trabalhamos muito isso hoje. De uma forma mais intuitiva. Isso, lógico que tem mais coreografias mais complexas, mas a ideia era dançar e se divertir. Olha só, Fábio, a coisa tá bastante animada por aqui. Será que o pessoal que tá assistindo a gente, o pessoal que tá acompanhando a tribuna, tá animado em casa também para entrar na dança? Olha, daqui a pouquinho eu vou entrar aqui no meio das meninas e dos meninos também para aprender direitinho a coreografia. Olha, essa turma tá por aqui nessa aula noturna de dança, cheia de disposição, aprendendo as dancinhas do verão, se divertindo, mas principalmente cuidando muito bem do corpo e da saúde. Essa turma aqui é grande, são aproximadamente 50 pessoas 2 vezes na semana, aqui na aula de dança do Rogério Filhos do Sol. Cuidar do corpo e da mente de forma prazerosa
e divertida. Primeiro, pra mente, estressa, tira o estresse. Agora pro corpo também. Eu perco muita caloria nessa aula. E bota calorias nisso. Com tanto movimento nas coreografias, todo mundo queimando aqueles excessos do fim de ano e ficando mais do que nunca em forma pro verão. Queima caloria, a gente libera energia ruim e a gente... Extravasa tudo. Sim, é uma carga, é uma energia pra mim. E o clima aqui é gostoso também? Claro, com certeza. Dica pra quem de repente está procurando agora no verão uma atividade física, se mexer um pouquinho, é uma boa. Dançar, gente, vamos dançar e beber muita água. Ó, Zeca, até a filha. Fortalecimento dos músculos inferiores, aumenta a autoestima, enfim, aumenta a confiança, a pessoa, a parte de coordenação também, de melhora de um lado e outro, de sentido de espaço, enfim, são vários benefícios. Toda semana tá aqui dançando. Toda semana, toda semana. E o que você percebe? Ajuda o quê? Pra perder uns quilinhos também? Ah, emagrece, você trabalha a coordenação motora, a memorização. E é gostoso também o clima, né, de dança, você sai mais... Alegre, bem animado. Ah, esse eu acho que é o principal benefício, né? Aí, que bacana. Eu tô esperando aqui o Casone dançar, mas não dançou. Ah, até o doutor falou que eu quero ver o Casone dançar. Queria ver, pô. Ele fugiu, ele correu. Agora, doutor Alexandre, nós falamos agora há pouco, na outra entrevista, sobre longevidade. Tá. É verdade que o jejum pode também auxiliar na longevidade? Sim, é por conta de, quando eu deixo de fornecer nutrientes para a célula, tá? No caso a glicose, né? Essa glicose fácil, né? Aquele alimento rico em carboidrato, aquele alimento com alto índice glicêmico, essa célula ela passa a consumir a célula de gordura, ok? Tá. Após isso, ela começa uma autofagia, ela começa a destruir aquela célula que está murcha, né? Aquela célula de gordura que a gordura foi embora. E depois disso, ela começa a fagocitar a célula defeituosa. Então, isso diminui a liberação de radicais livres, e isso também diminui os índices de câncer. Olha Isso está no só. Prêmio Nobel recente. Muito legal. É um assunto bastante polêmico. Bastante polêmico. Uma última pergunta aqui do Carlos Abreu, de Tá. Barracão, Rio Grande do Sul. Quem tem diabetes pode se beneficiar do jejum para controlar o nível de glicemia, ou seja, o açúcar no sangue? Sim, por conta desse mesmo efeito cascata, ok? Eu poupo o pâncreas na liberação de insulina. Uma vez eu poupando o pâncreas, dessa forma, eu consigo diminuir, minimizar os efeitos do diabetes, que seria a sobrecarga pancreática. Então, o jejum ele traz muitos benefícios para esse paciente. Que papo gostoso, doutor Alexandre. Maravilha. Obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Obrigado você.